Olá! Nesta aula, vamos comparar Lean e Six Sigma, duas abordagens importantes para melhorar processos e apoiar projetos. Elas são complementares, mas não sinônimas. Lean procura criar valor com menos desperdício e melhor fluxo. Six Sigma procura reduzir defeitos e variação com base em dados. Nosso caso de estudo será um processo de aprovação de mudanças que leva, em média, 12 dias úteis e devolve 18% das solicitações por falta de informação. A pergunta guia é: diante de atraso e retrabalho, devemos investigar desperdício, variação ou ambos? Primeiro, veremos Lean, depois Six Sigma, e ao final, compararemos as abordagens entre si e com o referencial do PMI, indicando quando usar ou combinar cada uma. O Lean tem raízes no sistema Toyota de produção, desenvolvido no Japão, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Diante de poucos recursos, menor escala e necessidade de variedade, a Toyota buscou qualidade, baixo custo e menor tempo de atravessamento pela eliminação de desperdícios. Disso, dois pilares se destacaram. O Just-in-Time procura produzir apenas o necessário, na quantidade e no momento necessários. O Jidoka ou Jidoka incorpora qualidade ao processo, torna a anormalidade visível e permite interromper o fluxo para impedir que o defeito avance. A expressão Lean Production ganhou projeção internacional, com os estudos do MIT e o livro A Máquina que Mudou o Mundo, de 1990. Depois que Womack e Jones organizaram os 5 princípios do pensamento Lean, hoje a abordagem é aplicada não somente na indústria, mas também em hospitais, escritórios, construção, tecnologia, serviços públicos e projetos. Lean pode ser entendido como filosofia de gestão, forma de pensar e prática de melhoria contínua. Tudo começa pelo cliente. Qual problema ele precisa resolver e o que ele considera valor? Valor não significa apenas fazer algo mais barato. Significa atender a necessidade correta, com qualidade, no tempo adequado e sem atividades desnecessárias. Por isso, ser lean não é simplesmente cortar pessoas, estoques ou custos. Na verdade, cortes isolados podem piorar o sistema. A abordagem procura enxergar o processo de ponta a ponta, respeitar as pessoas que realizam o trabalho e aprender por meio de experimentos. Seu objetivo é melhorar qualidade e fluxo, reduzindo espera, esforço, custo e retrabalho. Em resumo, não se trata de fazer cada pessoa trabalhar mais rápido, mas de fazer o trabalho fluir melhor. Os 5 princípios organizam a lógica Lean. Primeiro, especificar valor do ponto de vista do cliente. Segundo, identificar o fluxo de valor, isto é, as etapas necessárias para transformar uma demanda em entrega. Cada etapa pode agregar valor, ser necessária sem agregar valor diretamente, ou constituir desperdício eliminável. Terceiro, criar fluxo, removendo barreiras, filas, lotes excessivos e interrupções. Quarto, estabelecer produção puxada. O trabalho começa porque existe demanda real da etapa seguinte ou do cliente, e não apenas para manter pessoas ocupadas. Quinto, buscar a perfeição por melhoria contínua. Perfeição não é promessa de ausência imediata de falhas, mas disciplina de observar, aprender e melhorar repetidamente. A sequência importa. Sem definir valor, podemos acelerar algo que o cliente não precisa. Sem enxergar o fluxo inteiro, podemos otimizar um setor e piorar o resultado global. Uma forma prática de observar o processo é procurar desperdícios. O TPS consolidou 7 categorias clássicas. Posteriormente, uma classificação ampliada acrescentou o talento não utilizado. Defeitos geram correção e retrabalho. Superprodução é fazer antes da necessidade ou além da demanda. Espera mantém pessoas, informações ou materiais parados. Transporte e movimento são deslocamentos desnecessários. Estoque excessivo é trabalho acumulado, além do mínimo necessário para sustentar o fluxo. Processamento excessivo, claro, inclui etapas, relatórios ou aprovações que não contribuem para o resultado, nem são exigidos por segurança, regulação ou governança. Talento é desperdiçado quando a organização ignora o conhecimento de quem executa o trabalho. O TPS observe MURA, a regularidade do fluxo, e MURI, a sobrecarga. Em projetos, isso aparece como reuniões sem decisão, documentos duplicados, filas, multitarefa e funcionalidades não solicitadas.
O foco deve estar no sistema, não na culpa individual. O Lean utiliza várias ferramentas, sempre ligadas ao propósito. O mapeamento do fluxo de valor, ou VSM, representa o estado atual e ajuda a desenhar um estado futuro, com menos espera e retrabalho. O 5S organiza o ambiente físico ou digital e facilita perceber anormalidades. O Kanban sinaliza a demanda da etapa seguinte e, com regras explícitas, ajuda a limitar o trabalho em progresso. O trabalho padronizado registra a melhor condição conhecida naquele momento e cria uma base para treinamento e melhoria. No TPS, é relacionado o ritmo requerido, sequência de trabalho e estoque padrão em processo. A gestão visual evidencia prioridades, bloqueios e desempenho. Kaizen é melhoria contínua com participação das pessoas. Pokayoke busca prevenir erros ou torná-los imediatamente detectáveis. O A3 organiza problema, condição atual, análise, contramedidas e acompanhamento frequentemente com o PDCA. A armadilha é implantar quadros ou etiquetas ou formulários sem mudar a lógica do sistema. Lean é uma forma contínua de enxergar e resolver problemas, não a presença isolada de ferramentas. Vamos aplicar essa lógica que vimos até agora ao caso inicialmente proposto, lembrando que todos os dados são hipotéticos. Em 200 solicitações, o tempo médio de aprovação foi de 12 dias úteis. 82% terminaram em até 22 dias, e 18% retornaram por informação obrigatória ausente. Suponhamos que o VSM revele cerca de 8 horas de processamento efetivo e que a maior parte do prazo esteja em filas e repasses entre engenharia, qualidade, compras e gestão. O mapa também aponta duas aprovações potencialmente duplicadas, cuja necessidade deve ser confirmada antes de qualquer alteração. A resposta Lean seria reunir representantes do fluxo, definir valor como uma decisão rápida, segura e completa, e testar um estado futuro. Possíveis contramedidas incluem critérios claros de entrada, menos repasses, uma célula interfuncional, limite de trabalho em progresso e Kanban para tornar bloqueios visíveis. Qualquer mudança em aprovações dependeria de análise de risco, conformidade e autoridade decisória. Mediríamos lead time, tempo de processamento, eficiência de fluxo, VIP, throughput, percentual no prazo e aprovação na primeira submissão. A pergunta Lean é: onde o valor deixa de fluir e quais condições do sistema produzem essa interrupção? Em síntese, Lean parte do valor, observa o fluxo inteiro e melhora o sistema com participação das pessoas. Ele enfatiza desperdício, qualidade na fonte, irregularidade e sobrecarga. Quando o problema também exige medir capacidade, variação ou relações menos evidentes, ferramentas do Six Sigma podem ser combinadas desde o início. Agora passando o Six Sigma, essa abordagem surgiu na Motorola nos anos de 1980, associada a profissionais como Bill Smith e a busca por maior qualidade e competitividade. Depois ganhou visibilidade com a adoção por outras grandes organizações, especialmente a General Electric. Essa trajetória reforçou uma ideia importante: projetos de melhoria devem ser sempre escolhidos pelo impacto estratégico e pelo valor entregue ao cliente, e não pela simples disponibilidade das ferramentas. Six Sigma é uma abordagem disciplinada para melhorar o desempenho e a capacidade dos processos. Ela traduz necessidades e requisitos em medidas, avalia o desempenho, investiga causas de variação, implementa controles para sustentar os ganhos. Defeito é o não atendimento a um requisito estabelecido pelo cliente, pelo projeto, por norma técnica ou por exigências regulatórias e de segurança. Por isso, atraso, erros de cadastro, informações incompletas, a ausência de verificações obrigatórias também podem ser tratadas como defeitos, desde que tenham uma definição operacional clara. Para compreender a lógica do Six Sigma, precisamos separar alguns conceitos. Sigma representa o desvio padrão, o que é uma medida de dispersão. Já o nível sigma é uma escala de desempenho relacionada a limites de especificação. O Six Sigma converte os requisitos em características críticas para qualidade chamadas CTQs.
No nosso caso hipotético, temos 3 requisitos: pelo menos 90% das solicitações aprovadas em até 5 dias úteis, pelo menos 95% completas na primeira submissão e 100% das verificações obrigatórias de segurança cumpridas. Os limites de explicação representam o que é aceitável para o cliente ou para o projeto. Os limites de controle são diferentes, eles são calculados a partir de dados do próprio processo e ajudam a avaliar sua estabilidade ao longo do tempo. Quanto maior a dispersão, maior tende a ser o risco de não conformidade. Entretanto, mesmo com pouca dispersão, o processo pode falhar se estiver fora do alvo. Por isso, analisar média, dispersão, estabilidade e capacidade. Na convenção histórica mais difundida, o nível Seis Sigma corresponde aproximadamente a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, considerando o deslocamento de 1,5 sigma. Esse número é uma referência e não uma meta, obrigatória para todo o processo. Para melhorar os processos existentes, o Six Sigma utiliza o DMAIC: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Na fase de definir, a equipe formula o problema, estabelece o objetivo e delimita o escopo. Também identifica os clientes, os requisitos e as partes interessadas. Uma boa descrição do problema informa o que está acontecendo, onde ocorre e qual o impacto, sem antecipar uma causa ou uma solução. Na fase de medir, definimos como os dados serão coletados, verificamos a confiabilidade da medição e estabelecemos uma linha de base. É nessa fase que perguntas sobre prazo, dispersão, quantidade de retornos recebem respostas operacionais e confiáveis. Na fase de analisar, a equipe formula hipóteses e procura confirmar as causas raízes. Diagramas e outras ferramentas podem organizar ideias, mas não comprovam uma causa sozinha. Na fase de melhorar, as possíveis soluções são avaliadas e testadas por meio de pilotos, considerando benefícios, custos, riscos e efeitos indesejados. Por fim, na fase de controlar, a organização padroniza a nova prática, define o responsável pelo processo, acompanha indicadores, estabelece um plano de reação caso o desempenho se deteriore. Entre essas fases podem ocorrer revisões, conhecidas como two gates, ou pontos de controle. Elas verificam se existem evidências suficientes para avançar e manter o patrocinador e as partes interessadas alinhadas. O DMAIC segue uma sequência lógica, mas permite retornos. Uma análise pode revelar que falta uma medição e um piloto pode identificar a necessidade de ajustes. Sua principal contribuição é evitar que a equipe salte diretamente para uma solução e encerre o projeto sem confirmar e sustentar os resultados. Cada fase do DMAIC utiliza ferramentas compatíveis com as perguntas que precisam ser respondidas. O CIPOC delimita fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. O gráfico de Pareto ajuda a priorizar as categorias mais relevantes. O diagrama de causa e efeito e os 5 porquês ajudam a gerar hipóteses, mas não comprovam as causas. A análise do sistema de medição verifica se os dados são confiáveis. Os estudos os estudos de capacidade avaliam se um processo estável consegue atender às especificações. Teste de hipótese, correlação, regressão ajudam a avaliar associações e reduzir hipóteses. Entretanto, isoladamente, não comprovam causalidade. A confirmação exige conhecimento do processo e, quando possível, um experimento ou piloto controlado. A FMEA antecipa possíveis modos de falha, enquanto cartas de controle acompanham o comportamento do processo ao longo do tempo. Os papéis podem variar, mas geralmente incluem
Champion, Black Belt, Green Belt, equipe de projeto e dono do processo. O Champion oferece apoio e remove barreiras. Os builds lideram ou participam da análise. A equipe fornece conhecimento operacional e o dono do processo fica responsável pela sustentação. Nenhum projeto utiliza todas as ferramentas. O rigor deve ser proporcional ao problema e ao risco. Vamos aplicar o DMAIC ao mesmo caso? Lembrando que todos os casos apresentados são hipotéticos. Das 200 solicitações analisadas, 36 ou 18% retornaram pelo menos uma vez por falta de informação. Esse indicador representa o percentual de solicitações com retrabalho. Ele não deve ser chamado automaticamente de DPMO, porque o DPMO exige a definição da quantidade de oportunidades de defeito existentes em cada solicitação. Na fase definir, consideraríamos incompleta toda solicitação devolvida por ausência de pelo menos um campo obrigatório, aplicável ao tipo de mudança. A meta hipotética seria reduzir os retornos para pelo menos de 5% em 4 meses, sem retirar controles de segurança. Na fase medir, validaríamos os registros, a classificação dos retornos e a linha de base. Na fase de analisar, os dados seriam separados por tipo de mudança, área responsável e campo ausente. O Pareto poderia indicar as categorias predominantes, enquanto as possíveis relações com o formulário, treinamento ou sistemas seriam avaliadas com dados. Na fase melhorar, testaríamos campos condicionais, validações automáticas e orientações durante o preenchimento. Na fase controlar, acompanharíamos semanalmente os retornos, prazos e as verificações de segurança com o responsável e pelo plano de ação. Sem uma série temporal adequada, não podemos afirmar que o processo é estável ou instável. Nesse caso, o Lean ajudaria a simplificar o fluxo, enquanto o DMAIC ajudaria a definir, medir, testar as causas dos retornos. Agora falando sobre os benefícios e limitações do Six Sigma, ele proporciona foco nos requisitos, disciplina na resolução de problemas, investigação de causas e medição dos resultados. É especialmente útil quando os defeitos são caros, quando a variação é relevante ou quando a relação entre causa e efeito não são evidentes. Entretanto, também apresenta limitação. A abordagem exige dados confiáveis, tempo, apoio gerencial e competência analítica. Em problemas simples, o excesso de etapas e análises pode atrasar uma solução segura. Certificações, relatórios e formulários também podem transformar-se em burocracia quando perdem a conexão com o problema. Sustentar os ganhos depende de mudança organizacional. As pessoas precisam compreender o novo processo, confiar nas medidas e saber como reagir aos sinais. Portanto, o rigor deve ser proporcional ao risco, à complexidade e ao impacto esperado. Nem toda melhoria exige estatística avançada, mas toda decisão precisa de evidência suficiente. A escolha depende do obstáculo dominante. Quando o trabalho fica parado em filas, esperas e repasses, Lean tende a ser a melhor resposta. Quando o resultado varia, com defeitos recorrentes, causas complexas, usando Six Sigma, e quando existem lentidão e instabilidade ao mesmo tempo, podemos combinar as duas abordagens, simplificar o fluxo e estabilizar o processo. Portanto, diagnóstico primeiro, ferramenta depois. Lean e Six Sigma partem do valor e usam aprendizagem baseada em processos, mas apresentam ênfases diferentes. Lean enfatiza fluxo, desperdício, qualidade na fonte, irregularidade e sobrecarga. Por isso, costuma começar tornando o trabalho visível, reduzindo filas e aproximando o ritmo do processo da demanda. Six Sigma enfatiza a capacidade, posição da média, variação e defeitos, usando o DMAIC e ferramentas estatísticas quando o problema exige esse rigor. Isso não significa que Lean ignore defeitos, nem que Six Sigma ignore prazo e desperdício.
as abordagens têm áreas importantes de sobreposição. A escolha depende do diagnóstico, do risco e da evidência necessária. Problemas visíveis de fila, repasse ou excesso de WIP podem responder bem às práticas Lean. Relações complexas, grande dispersão ou falhas críticas podem justificar análise Six Sigma mais aprofundada. Quando o fluxo e qualidade apresentam problemas ao mesmo tempo, podemos combinar princípios e ferramentas. No caso hipotético, Lean ajudaria a redesenhar o fluxo, enquanto o DMAIC ajudaria a definir, medir e testar as causas dos retornos. A integração é uma possibilidade proporcional ao problema, não uma regra automática. Neste quadro, a ideia central é o referencial do PMI, orienta a gestão e a governança do projeto, enquanto Lean e Six Sigma oferecem métodos especializados para melhorar o processo. Quanto à finalidade, Lean e Six Sigma buscam melhorar fluxo, qualidade e capacidade. O modelo do PMI orienta o gerenciamento do projeto para entregar valor. Assim, um projeto pode ser utilizado para implementar uma melhoria. Quanto à unidade de gestão, Lean pode atuar continuamente sobre um fluxo, enquanto o DMAIC pode ser organizado como um projeto. Já o projeto, no referencial do escopo do PMI, é temporário. Portanto, o projeto termina, mas o controle operacional e da melhoria podem e devem continuar. No planejamento, o Lean e o Six Sigma trabalham como estados futuros, pilotos e controles. O PMI amplia essa visão, incorporando escopo, prazos, recursos e governança. Na qualidade, Lean enfatiza a qualidade na fonte, enquanto Six Sigma aprofunda a redução da variação. Esses métodos complementam a qualidade incorporada aos resultados do projeto. Na medição, os indicadores de fluxo, defeitos, capacidades e estabilidade pode integrar a avaliação de desempenho, processo e valor do projeto. Por fim, os papéis de Kaizen, Champions e Belts complementam a equipe, a liderança e as partes interessadas, fortalecendo o engajamento e a gestão da mudança. Portanto, não existe substituição. O PMI orienta a gestão do projeto, enquanto o Lean e Six Sigma aprofundam tecnicamente a melhoria e ajudam a sustentar seus resultados. Nossa defesa é que Lean e Six Sigma se complementam quando o diagnóstico justifica a combinação. Lean torna o fluxo visível e ajuda a remover desperdícios. Six Sigma acrescenta rigor para medir defeitos, variação e efeitos das soluções. Ambos precisam respeitar pessoas, requisitos e riscos do processo. O referencial do PMI orienta a governança e a gestão do projeto, que viabiliza a transformação. Por fim, a pergunta mais útil não é o Lean ou Six Sigma, mas qual abordagem ou qual combinação entrega mais valor nesse contexto. As referências completas estão apresentadas na tela e também no material de apoio. Obrigado pela atenção.